Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Portegasuna con un stemma a rete, una cupolella che vi si era alzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fala americano. Alô, amigo Central 3, como vai você? Este é o 10º programa Meu Time de Botão. É um número cabalístico, um número da camisa do craque no futebol. E hoje, 24 de abril de 2013, homenagearemos o Juventus da Moca. Americano, ma se nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa. Ok, napolitano, tu fala americano, tu fala americano. O Juventus, que foi campeão da Taça de Prata no ano de 1983, num regulamento que era muito maluco. Eram anos bagunçados, tanto no país quanto no futebol. E era possível, para você ter uma ideia, no mesmo ano tinha a primeira fase e a segunda fase, era possível que um time caísse para uma espécie de segunda divisão na primeira fase e da segunda divisão voltar para a primeira na segunda fase, tudo no mesmo ano. Mas você cair e subir no mesmo campeonato. E era possível fazer o caminho inverso também, cair, subir e cair. O caso do Juventus foi o primeiro. O Juventus na primeira fase foi mal, ficou com a 35ª colocação geral, caiu da Taça de Ouro para a Taça de Prata. Convém dizer que a Taça de Ouro era definida de acordo com a participação dos times do campeonato estadual. Quem fosse bem no estadual ia para a Taça de Ouro. Uma vez na Taça de Prata, o Juventus da Moca, o moleque travesso, começou a galgar passos, que era uma fase de mata-mata, né? Passou por 4 mata-matas até chegar na decisão contra o CSA de Fernando Collor de Mello, que era então o homem forte por trás daquele time em campo. E após 3 partidas, venceu por 1-0, um gol de pênalti dentro da fazendinha, o time alagoano, e venceu assim a Taça de Prata. Acontece que o futebol brasileiro daquela época era muito maluco mesmo. Então, o Juventus, campeão da Taça de Prata, por direito de volta à Taça de Ouro, com a chance de disputar de novo na elite do futebol brasileiro, mas as regras mudaram em 84, o ano da abertura política, o ano da democracia brasileira. O regulamento foi mudado, o Juventus foi prejudicado, nunca mais teve a chance de voltar, de disputar uma primeira divisão nas mesmas condições que tinha conquistado dentro de campo em 83. E daí em diante a história, né? Esse momento do futebol brasileiro culminou naquele desastre de 87, aquela bagunça toda, 2 campeões, o Sport, o Flamengo. E o Juventus, ano após ano, tem se distanciado da elite do futebol brasileiro, mas a gente aqui no Meu Time de Botão não esquece dos times que fizeram bonito, dos times que marcaram história, dos times que em algum momento estiveram em algum estrelão de algum garoto que jogava futebol de botão e gostava de homenagear aqueles jogadores que ele via na televisão ou ouvia nos rádios. É o caso desse Juventus, e eu entrevistei o Fernando Galupo, que é um jornalista e um historiador dos mais insaciáveis que eu já conheci, e que sabe tudo, é uma enciclopédia de futebol. A gente bateu um papo com ele, e acreditem, quem estava com cola, quem estava com as informações na mão, era eu. Ele, do outro lado da linha, não tinha nada. Tudo que ele falou foi de cabeça. E a precisão dele dos fatos, tanto os futebolísticos quanto os fatos do que acontecia no país naquele momento, é tudo da cabeça privilegiada do grande Galupo. A gente vai bater esse papo, daqui a pouco a gente volta aqui. Ouça o Galupo, ouça a história do Juventus de 83, que vale a pena.
lado da linha eu tenho o Fernando Galupo. Fernando, tudo bem? Tudo em paz, Leandro. Obrigado pelo espaço. Falar sobre as coisas do futebol romântico sempre é um grande prazer com todos os amigos. Juntando futebol, Palmeiras, Juventus, são quantas publicações já, Fernando? Bom, Leandro, são alguns trabalhos importantes que a gente vem militando no esporte, né? Assinado desde 2009 para cá. Então, em 2009 nós lançamos o livro Alma Palestrina, que remonta à trajetória do Heitor Marcelino Domingues. Naquele mesmo ano nós lançamos um pocket chamado Meu Time do Coração, que resume um pouco a história do Palmeiras. Depois, em 2011, lançamos Palmeiras Campeão do Mundo, em 1951. Mais recentemente, nós lançamos, em 2012, Morre Líder, Nasce Campeão, que remonta a trajetória da mudança de nome de Palestra para Palmeiras. E agora, mais recentemente, em 2013, nós tivemos o privilégio de lançarmos o Glória de um Moleque Travesso, que remonta a história aí de um dos clubes mais importantes do cenário esportivo brasileiro e futebolístico aqui da capital, que é o Clube Atlético Juventus. Então, são algumas contribuições que nós deixamos aí aos amantes do futebol, que nós tivemos parceiros importantes, como a BB Editora nesse processo, como a Editora Maquinária, como foi a Editora Leitura lá em 2009, que nos abriu a porta e que nos confiou trabalhos importantes e que com muito esforço, com muita dedicação, com muito empenho, com muitos parceiros, a gente pôde realizar e deixar algum legado aí desse nosso trabalho. E quando a gente tiver aqui o nosso programa, o nosso podcast sobre literatura, certamente você vai ser figurinha carimbada também, porque eu li alguns desses que você citou, tenho o do Juventus ainda não li, mas tenho. E, bom, o primeiro que você citou, do Heitor, é realmente sensacional, uma história que pouca gente conhece e tudo mais. Sem dúvida. Bom, de toda forma, parabéns, mas a gente vai se ater aqui, a gente vai botar foco naturalmente no do Juventus. Você pode contar um pouquinho sobre esse seu trabalho? Claro, Leandro. Esse foi um trabalho muito legal, muito bacana, que a gente iniciou. Quando eu falo a gente, foi um trabalho desenvolvido por mim, Fernando Galupo, por Vicente Romano Neto e por Ângelo Eduardo Agarelli. Ambos são filhos e netos de fundadores do Clube Atlético Juventus. São pessoas ligadas ao clube até hoje, juventinos de coração, que tinham esse sonho e que eu entrei nesse processo justamente para entrar com alguma metodologia de pesquisa, para depurar e trabalhar um livro de uma maneira que o Juventus merece, com bastante qualidade, com informações precisas, um trabalho de produzimento de fontes, quer dizer, com muito apuro da história do Clube Atlético Juventus, que estava relegada a alguns pequenos baús, a história oral, quer dizer, então estava disperso. Nosso maior trabalho foi organizar essa história e trazer em foco, trazer à luz a grandeza desse clube no seu cenário esportivo, notadamente no seu departamento de futebol. Então foi um trabalho bastante prazeroso do ponto de vista da pesquisa, de descobertas, né, de nuances bacanas que nem mesmo o clube tinha como referência, né, e que nós pudemos trazer à luz, à baila, muitas discussões, né, mostrar algumas situações de reflexão para os rumos que o clube toma, né, que sempre foi pujante, sempre teve uma característica de pioneirismo, de luta. Quer dizer, é um clube que tem uma origem operária, uma origem combativa, origem de pessoas trabalhadoras e operárias que sempre se orgulharam do seu labor e que tinham no Clube Atlético Juventus uma forma de extravasar os seus momentos de lazer, de entretenimento. Então, para nós foi uma grande alegria, foi um projeto bastante satisfatório, que teve alguns percalços do ponto de vista burocrático, mas que tudo se resolveu para que todos os juventinos e os amantes do futebol pudessem ter uma obra assim de relevo, que pudesse ser alguma referência. Eu não acho que seja, Leandro, uma obra definitiva do Clube Atlético Juventus, nem essa é a nossa pretensão, mas sim uma obra referência que possa inspirar outros autores, outros pesquisadores a trilhar um caminho
mais assertivo rumo a construir essa história do Clube Atlético Juventus e de tantos outros clubes do futebol brasileiro que merecem ter uma linha escrita, que merecem ter um trabalho digno que remonte a sua história. O Juventus é um operário da Moca, sim, senhor. Agora, Fernando, quantos livros você acha que são necessários para a gente conseguir entender o regulamento do Campeonato Brasileiro de 83? Bom, desde os anos 70, no final dos anos 70, Leandro, os campeonatos brasileiros, notadamente, eles tiveram uma ferramenta, foram uma ferramenta política muito mais do que uma ferramenta esportiva, né? Sem dúvida. Vale lembrar que o slogan, justamente, da configuração desses campeonatos era onde a arena vai mal, mas o time nacional, né? Vale lembrar que a arena era o partido de direita, o partido conservador, que apoiava a ditadura, enfim, que manipulava, dando o pão e o circo à vida das pessoas, né? Então, já a partir dali, você já denota a bagunça, né? Quando a gente mergulha um pouco mais além das questões esportivas. Então, o cenário esportivo naquela época, ele era muito mais um instrumento político, de agradar alguns padrinhos que se lucropetravam da massa, que o povo, que o futebol abraçava o povo, né? O futebol, um instrumento sempre de potencialização das paixões, de mobilização das massas, quer dizer, então isso foi utilizado de uma maneira até perversa nesse período, né? Então ali era um regulamento bastante estranho, entre aspas, para a nossa realidade atual, né? O Juventus, então, teve uma campanha muito boa no Campeonato Paulista de 82, né? E os estaduais daquela época, eles qualificavam as equipes para disputar o torneio nacional, ou seja, né, os estaduais, além da sua função de rivalidade, de força, era o principal campeonato ainda naquela época, né, em termos de rivalidade, de paixões, de espaço na mídia, né? O Campeonato Paulista, então, além de toda essa configuração aí da paixão, enfim, do campeonato em si, ele qualificava as melhores equipes para a disputa das taças de ouro, prata e bronze para o Campeonato Brasileiro, que eram, respectivamente, né? Taça de Ouro e Série A, Série B e Série C. Né? O Juventus, em 82, uma campanha brilhante, as melhores da sua história, ele consegue uma vaga inédita na Taça de Ouro, figura entre os principais clubes, disputa a primeira fase da Taça de Ouro com chances de classificação até a última rodada, né? Ele é desclassificado pelo Atlético Mineiro numa das histórias mais folclóricas da história do futebol, né? Um jogo no Mineirão. O jogo foi em Minas, né? Exato. Oi? Em Minas, né? Foi o jogo? Em Minas, isso. O jogo foi no Mineirão, em Belo Horizonte, né? Todos conheciam a fama do Juventus de ser um clube de um clube social de mais de 100 mil sócios, né? E a imprensa e a própria logística do Mineirão reservou quase meio Mineirão para a torcida do Juventus, e quando chega a torcida do Juventus, pega uma Kombi com o Sérgio Manjuro, que é o diretor da Jovem, e mais meia dúzia de torcedores, e a torcida mineira estática, falou, mas poxa, vocês não são um clube de 100 mil associados, quer dizer, então, não, a torcida do Juventus somos nós. Então, por exemplo, já ali já mostrava um embate de força, né? Como era a época, não tinha toda essa comunicação tão moderna como nós temos hoje, enfim, então era muito as questões folclóricas aí, os mitos que ficavam. Então já começou assim, e nesse jogo o Juventus foi eliminado da disputa da sequência da Taça de Ouro e foi disputar no mesmo ano a Série B, que equivalia à Taça de Prata. Caiu num grupo já de mata-mata, caiu numa fase mais avançada da competição, por ser uma equipe da Taça de Ouro. Hoje, se a gente fosse fazer um breve paralelo, é mais ou menos como a Champions League, né, dos clubes que não se classificam no grupo de fase, que eles caem para a Liga Europa, né? Então é mais ou menos assim, são dois campeonatos conectados. Era mais ou menos isso que acontecia também naquela época. Então o Juventus começou uma boa campanha, já tinha um time muito bem montado, né, de campanhas muito boas vindo de 78, 79, né, o início dos anos 80 para o Juventus é um início de afirmação. A política do clube é uma política voltada em montar um grande time de futebol, porque eles entendiam já naquela época que o clube já havia alcançado um patamar
muito expressivo no que tange aos outros esportes e também o departamento social, e que a partir desse alto rendimento no social, o Juventus precisava agora era firmar um time de qualidade e começar a disputar títulos com os principais clubes. E o clube teve os seus êxitos, né? Na Série Prata, ele tem uma campanha bastante expressiva. A característica do time era um time brigador, como todos os times do Juventus, que defendia primeiro e explorava os contra-ataques. Os grandes times do Juventus são marcados por isso ao longo da história, e esse time de 83 talvez é um dos mais evidentes nesse aspecto, né? Comandado pelo técnico Candinho, hoje diretor de futebol da Portuguesa, né? Que foi treinador também, Cândido Souto-Maior. O Juventus defendia muito bem fora de casa e matava o jogo com seus domínios, né? Usava a Rua Javari normalmente como sendo seu alçapão, né? Um estádio de dimensões bastante reduzidas, mas que se transformava num grande caldeirão para esse time do Juventus, que era já um time que não com tanta qualidade técnica, mas com uma qualidade técnica bastante apurada para as equipes que ele iria enfrentar na Série de Prata. A final foi uma final épica, né? A final foi diante do CSA de Alagoas, né? O Juventus vinha numa campanha praticamente invicta na competição, e o CSA conseguiu, no jogo de ida, vencer o Juventus pelo placar de 3-1. Naquela época não tinha essa questão de gols dentro, gols fora, né? O Juventus precisava fazer o seu mando. E na finalíssima, no estádio do Parque São Jorge, porque o regulamento não permitia que o Juventus jogasse na Rua Javari, nessa fase final, pela questão de capacidade, o Juventus conseguiu superar com um jogo dramático, com gol de pênalti do Paulo Martins. O Juventus conseguiu marcar o gol que daria, assim, o seu título mais expressivo, o título de campeão brasileiro da Série Prata, equivalente ao Campeonato Brasileiro da Série B. E, bom, vamos recapitular, porque assim, não para por aí, né? Então, como a gente vai mais pra frente, vamos recapitular, porque era possível naquele ano um time cair e subir no mesmo ano, né? Assim como era possível ele subir e cair. O time foi mal no estadual, aí vai bem na Taça de Prata, sobe pra Taça de Ouro. E no mesmo ano, na segunda fase, vai mal na Taça de Ouro e volta pra Taça de Prata. Exatamente. E o torcedor médio tinha que entender tudo isso. Pois é. Acho que não tinha nem essa discussão do torcedor, porque, veja, o cenário, o futebol, eu entendo assim, o futebol ele é um reflexo do macrocosmos, né? Ele é um microcosmos. E nesse aspecto nós vivíamos ali uma época de fim de ditadura, onde o povo tinha pouca participação, né? Havia uns movimentos populares se organizando de forma mais engajada naquele período, quer dizer, então, pouco se tinha uma atenção a querer fazer esse público e essa massa torcedora entender. Era basicamente, a grosso modo, bem superficialmente falando, era o pão e o circo mesmo. O importante era entreter aquela massa, sem meio que dando parâmetros para que ela tivesse uma consciência daquilo que ela estava vivendo. Isso era em todos os setores da sociedade, né? E o futebol não está alijado desse processo, né? E ali faziam fórmulas realmente esdrúxulas que não tinham o menor cabimento. Tanto é que o Juventus é um dos times mais injustiçados do futebol brasileiro nesse aspecto de acesso e de descenso, talvez junto com o América do Rio, né? Porque ele ganha a Série B, ganha a Taça de Prata em 83, e ele é alijado de disputar a série máxima do Campeonato Nacional no ano seguinte, ou seja, não tem nenhum cabimento, não tem nenhuma lógica, né? Se você colocar alguma pessoa em sã consciência que queira tratar esse assunto e nessa época com alguma razão, essa pessoa vai ficar louca, porque sem dúvida, o regulamento, toda a atmosfera do período não era estimulante à reflexão, ao livre pensamento, né? Desde o esporte até as causas mais importantes da nossa sociedade. E foi no ano de 84 que o Juventus, o ano da abertura política do Brasil, né? Houve a mudança de um regulamento que favoreceu, se eu não me engano, o time mineiro foi o Uberlândia. Foi o Uberlândia, acabou tendo esse acesso, mas o Juventus não teve.
Então, Exato. chega até a ser uma... É claro que para o torcedor Juventus isso não é engraçado, mas chega a ser uma liberdade poética com um time tão romântico que o seu maior título não tenha efetivamente... Caracterizado um acesso. Exato, resultado num acesso. É curioso. Eu vou... Não, sim, sem dúvida. Assim, até muitas discussões, por exemplo, ainda no tempo do Ferreira Pinto, eu lembro, bem garoto mesmo, lembro de algumas discussões em torno dessa demanda, né, de que a torcida, a velha guarda do Juventus pressionava muito o José Ferreira Pinto, um grande presidente da história do clube, que tinha muita força de bastidor no futebol paulista e brasileiro, pressionavam a ele, dizendo para que conseguisse um acesso ao Juventus para o campeonato nacional nos anos seguintes, justamente em reparação a esse prejuízo que não foi legado em 83. Né? Então, muitas das discussões, das pressões, lógico que isso não veio a cabo, né? Não foi levado de uma maneira que houvesse um entendimento de toda a coletividade para isso, não houve nenhuma mobilização de bastidor para que isso acontecesse, mas era uma voz recorrente, né? Ora, nós ganhamos no campo, nós cumprimos todos os regulamentos e justamente na nossa vez nós não fomos premiados, então pediam à época alguma compensação nesse sentido de que no futuro, nos anos subsequentes, o Juventus pudesse ter esse benefício que acabou não tendo. Mudaram a regra no meio da história, coube ao Juventus dançar com a mais feia do baile. E eu vou. Isso só poderia acabar no que acabou mesmo, 3 anos depois, no campeonato de 87, quando tudo estourou e as coisas começaram a mudar. Uma outra forma. Na primeira fase, que era a Taça Ouro, o Juventus enfrentou um grupo com Vila Nova, Atlético Mineiro, Rio Branco, América do Rio. Na última rodada perdeu para o Atlético Mineiro, ainda passou por uma repescagem com o Goiás e acabou caindo para a Taça de Prata, onde enfrentou em forma de mata-mata Itumbiara, Galícia e Joinville, até chegar na final com o CSA. Perdeu o primeiro jogo por 3-1, em São Paulo, dentro do seu estádio, venceu por 3-0, e na partida decisiva, diante de 7.000 pessoas no Parque São Jorge, jogou com Carlos... Nelson, que é o Carlos Pracidelli, né, que revelou nada mais, nada menos que o Marcos, né, o goleiro do Palmeiras. Exato, um dos grandes caras do futebol, sem dúvida nenhuma. Nelsinho Batista, que virou treinador depois, campeão brasileiro com o Corinthians, né, treinou grandes clubes do futebol brasileiro. Perfeito. Deodoro, um outro Nelson e o Bizzi, formava a linha de trás. Meio de campo com César, Paulo Martim, Gatãozinho e Sidney. E no ataque, Ilo e Cândida. O Bira entrou no lugar do Ilo. Era isso mesmo? Exatamente. Esse era um timaço. E ainda nessa formação aí ainda entrava na rotação o Trajano, que foi um artilheiro do time na Taça de Ouro. Na sua opinião, quem que era o melhor desse time e quem que é o mais significativo para a coletividade juventina? Pois é, então, aí é que tá. Do ponto de vista técnico, sem dúvida, aí você tem o Gatãozinho como um meio articulador que era o maestro do time, né? Trajano, que não joga apenas esse jogo na final, foi o maior responsável do ponto de vista de fazer o Juventus chegar até essa decisão, né? Ele foi o artilheiro na Taça de Ouro e foi o artilheiro também na Taça de Prata, né? Agora, você vê nessa escalação, você vê jogadores importantes na história do Juventus, eu destaco 2 em especial, o Deodoro e o Bizzi, né, que eram da linha defensiva e notadamente eram quem mais trabalhavam justamente com o goleiro. Enfim, são jogadores que davam o equilíbrio técnico para que o Juventus pudesse construir as suas vitórias, né? Como eu disse, essa competição, como tantas outras que o Juventus teve sucesso, ela foi calcada justamente em um time muito forte defensivamente e explorando bem os contra-ataques. É uma característica do Juventus que nasceu lá atrás com o Gin Lopes, depois foi aprimorada pelo Milton Buzeto, né, o pai do Ferrolho,
e o Candinho soube incorporar isso nos anos 80, muito bem no Juventus, com os êxitos que teve, e o maior de todos, a conquista da Taça de Prata. Fernando, eu cometi aqui um erro que foi da multiplicação de torcedores. No jogo da Fazendinha não foram 7.000, foram 3.500 pessoas. Acho que é porque os olhos marejaram aqui quando eu li 3.500, eu acabei vendo 2 torcedores. O gol foi marcado de pênalti, né? Aos 26 Exatamente. do segundo tempo. Foi pênalti, claro, foi discutível. O que você tem a me dizer? Olha, naquela época, todo pênalti pro time da casa era um pênalti discutível, concorda, Leandro? Então, analisa, os jogos eles tiveram um viés, principalmente com o CSA, de bastante rivalidade. O Juventus perdeu a invencibilidade na Taça de Prata justamente nessa partida contra o CSA, no 3-1, que foi um inferno. Foi um inferno o primeiro jogo em Alagoas, né? Para você ter ideia, quem comandava o CSA, quem era presidente, diretor de futebol, o grande coronel desse time, era nada mais nada menos que Fernando Collor de Mello. Nossa Senhora. Remete alguma coisa? Então eles fizeram um caldeirão, um inferno, criaram um clima de guerra. E vieram com o discurso de que o time de Alagoas representava o Nordeste do país, o povo nordestino, e que ia acabar com a empáfia dos paulistas. Quer dizer, é um discurso recorrente, né, que a gente vê quando tem esses embates de regiões, quer dizer, eles usam esse clamor populista, né, para jogar isso para dentro da esfera esportiva, para desestabilizar, para tentar capitalizar. Mas não aconteceu. A superioridade técnica do Juventus ficou evidenciada no jogo de volta, quando o Juventus bate o CSA por 3-2, forçando a terceira partida. Dono de melhor campanha, o Juventus tinha novamente o mando de atuar em seus domínios. Foi um jogo muito travado do ponto de vista emocional, foi um jogo muito duro, um jogo em que os dois times pouco criaram, foi um jogo mais viril, quer dizer, e o Juventus, o desfecho saiu a favor do Juventus a partir de um pênalti. Não um pênalti discutível, mas um pênalti até certo ponto justo, que premiou a melhor equipe da competição. Tem um relato do tabelão da Placar da época, contando sobre a finalíssima de 3 de maio, que é a seguinte: num jogo truncado e feio, o Juventus foi o menos pior da Taça de Prata. Exatamente, como a gente relatou, foi um jogo muito viril, foi um jogo de imposição de força, e essas características o Juventus conseguia controlar bem, porque ele tinha um time muito mais forjado defensivamente do que um time eficiente do ponto de vista ofensivo. Quer dizer, então o jogo ficou à mercê de que o Juventus pudesse controlar a partida tática, e se nós pudermos dizer também tecnicamente, entre aspas, né, porque de todos os relatos eu cheguei a ver esse jogo em vídeo, né, não estive presente na partida, obviamente, até por conta da minha idade, mas tive acesso a ver documentos da época, a assistir, a coletar relatos dos partícipes dessa partida, que mostraram que o jogo foi decidido justamente na maior raça, na imposição, quer dizer, e aí prevaleceu toda a disposição do elenco juventino, que se nós pegássemos nome por nome em relação ao time do CSA, que era um time bastante qualificado, o Juventus ainda teria em algumas posições certas vantagens. Então premiou a equipe que teve o melhor desempenho na Taça Ouro e na Taça Prata, e celebrou assim uma das páginas mais bonitas da história do Juventus, que já vinha namorando com algumas boas participações dentro do cenário estadual, feito desde 78, feito bons campeonatos paulistas, montando times bastante competitivos, quer dizer, que forjou com que a década de 80, finalzinho da década de 70, e durante a década de 80, o Juventus fosse o temido moleque travesso perante as equipes mais qualificadas do futebol brasileiro. Aqui na Central 3, Fernando, a gente apresentou um programa nessa segunda-feira, contando a história da torcida do Rosário Central, da Argentina.
E eles têm uma história curiosíssima de uma celebração que eles têm todo ano, por causa da maior vitória contra os rivais do Newell's Old Boys. E um gol de peixinho que o Aldo Poi fez. E todo ano eles levam, o rapaz já é um senhor de idade e tal, mas todo ano ele reproduz o gol de peixinho e tudo mais, é como se fosse um ano novo pro torcedor, assim. Claro. Eu uso esse gancho porque virou um ídolo, virou uma coisa maluca, para perguntar para você se o reconhecimento hoje das camadas jovens da torcida do Juventus ou da diretoria atual, se existe, se é suficiente em relação a esse time, né? Se esse time tem o trânsito e o reconhecimento, a abertura que merece dentro do Juventus. Olha, Leandro, a gente vê manifestações muito bonitas da torcida do Juventus, especialmente os torcedores organizados, né? O jovem, o setor 2, eles sempre celebram nos últimos tempos os seus ídolos de todas as épocas, né? Inclusive com cânticos, com bandeiras, com camisas, quer dizer, da forma como o torcedor pode manifestar aquele seu sentimento, e é um torcedor que eu diria que é um torcedor consciente da sua história, tá? O Juventus, ele tem uma torcida diferenciada nesse aspecto, é uma torcida muito presa às suas tradições, quer dizer, cultiva isso com um orgulho feroz, talvez uma das torcidas mais conscientizadas em relação à sua história nesse aspecto. Do ponto de vista diretivo, a gente pode falar que a diretoria faz algum esforço, sim, em preservar a memória desses ídolos, né, dessas conquistas, mas é bem aquém ao exemplo que você citou em relação ao Rosário, em relação a outros clubes que celebram festas de veteranos anualmente, né, que prestigiam os seus ídolos de uma maneira vivaz. Quer dizer, todo clube brasileiro, de uma maneira geral, ele fica aquém nessa parte, Leandro. Eu vejo, ainda mais que milito nessa área de memória, de acervo histórico, né? É um trabalho ainda muito incipiente, é um trabalho muito personalista de algumas pessoas que estão ligadas aos clubes, né? Os clubes, na maioria das vezes, eles não têm um departamento de acervo histórico consolidado, pessoas produzindo esse conhecimento dentro da instituição, né? Quer dizer, então a gente vê e detecta como um especialista, como uma pessoa formada cientificamente nesse assunto, né? Eu sou jornalista formado e sou pós-graduado em História Social do Esporte. Quer dizer, a gente vê que há um campo de trabalho muito vasto a ser explorado ainda pelos clubes, né? Que podem gerar também dividendos econômicos, né? Porque muitas vezes a barreira que os clubes colocam nesse aspecto é de que há um custo, né? Não conseguem entender que é um investimento que está gerando valor para a marca, e que gerando valor para a marca, a partir desses ídolos pode-se produzir produtos e produtos gerar dividendos. Quer dizer, e dividendos não só do ponto de vista pecuniário e de grana, né? Do ponto de vista de fortalecer um sentimento, de preservar a imagem, né? De não perder o contato com a paixão e com o sentimento. Quer dizer, então, você vê bens tangíveis e bens intangíveis, e você preservar a sua memória, que ainda não é muito claro para as instituições. Mas, na medida do possível, um clube da dimensão do Juventus, ele consegue sempre abraçar os seus ídolos. É bem comum você ver esses jogadores numa tarde de sábado, quando o Juventus joga na Rua Javari, algum deles presente lá e sempre com o carinho da torcida. Quer dizer, então... Quem que aparece mais lá, Fernando? Olha, eu já vi o Bizi. O Bizi é uma das figuras que eu vejo muito por lá, né? Você já viu o Deodoro, já viu o Nelsinho, o próprio Carlos Pracidelli, né? O Candinho, né? Que é o Cândido, né? Tem o Cândido atacante e o Candinho treinador. Ambos frequentam a Rua Javari, inclusive o filho do Cândido, que é o Lucas Bizelli, atuou esse ano com a camisa do Juventus na campanha da Série A2. Quer dizer, então você acaba cruzando com essas pessoas. Obviamente, por eu ser um pesquisador, outros mais velhos por terem vivenciados,
consegue detectar mais fácil, né? Mas sempre que possível a gente alerta os jovens, né, que não têm esse conhecimento, os mais jovens, para que vá lá, dar um abraço, dê um carinho a esses ídolos que fizeram do Juventus o seu clube de fé, que fizeram o Juventus um time glorioso, que impulsionaram uma conquista única até então na história do clube. E falando sobre torcida, né? Hoje, noite de quarta-feira, ontem aconteceu o Sérgio Manjulo, que foi presidente da Jujovem, teve um problema, foi hospitalizado, eu não tenho claramente o que foi, parece que foi algum problema vascular, mas de toda forma fica aqui o meu voto, o voto do Fernando com certeza, de toda a Central 3, de que a melhora seja pronta, rápida e perfeita. Com toda certeza. Até Leandro, sabedor dessa notícia agora, fico pego de surpresa até a respeito desse assunto, desse problema a respeito do Sérgio. Eu aprendi a gostar do Juventus com os meus pais, com os meus parentes, mas eu aprendi a respeitar e ter um carinho ainda maior com as coisas do Clube Atlético Juventus a partir do momento que eu conheci o Sérgio Manjulo. Eu fui desde criança um membro da Jovem, ele sempre me aturou, sempre foi um conselheiro, sempre me fez ter orgulho dessa camisa da torcida do Jovem. A gente reza e já pede em oração, nas nossas singelas palavras, em que ele melhora, em que a família possa ter bastante serenidade nessa hora para lidar com isso e que consiga reverter tudo de uma maneira aceitável, porque ainda tem muita coisa para o Sergião aí acompanhar do nosso Juventus e se ele não for, ninguém vai, porque é ele que conduz a perua, né? É verdade. Faço minhas as suas palavras, o Sergião está internado no Hospital Sapopemba e a gente espera que por pouco tempo. Pra gente fechar, Fernando, eu queria que você me fizesse um apanhado do pós-time, né? Porque no ano seguinte, o ano de 84, depois da taça, com a taça dentro da Rua Javari, mas sem a vaga na elite, ficou difícil manter aquele time, houve um desmanche muito grande, aquele time, o time de 84 fez um bom papel ou não conseguiu repetir, perdeu peças muito, muito importantes e não conseguiu repor. Como foi o pós-83? E também se você ainda consegue, olhando o futebol de hoje, sonhar em ver o Juventus um dia de novo na elite do futebol brasileiro, não só estadual. Bom, respondendo a respeito da manutenção do time, naquela época a manutenção era ainda mais fácil do que hoje, porque o clube era detentor do passe dos atletas, então dava para você conseguir se planejar sem ficar refém de empresários ou alguma aventura externa, enfim. Então o Juventus conseguiu manter basicamente a equipe quase que na sua totalidade, né? Mas como a cultura juventina sempre foi uma cultura formativa, né? Muitos atletas das categorias de base começaram a surgir nos anos posteriores e começam a surgir uma safra muito boa, comandada pelo técnico Borracha, que foi campeão da Copa São Paulo em 1985, né? Que era aquele timaço do Sérgio Soares, Raudinei, Betinho, quer dizer, um timaço, né? Que começa a ocupar espaço, há uma pequena renovação. 84 é um ano de transição, 85 já há essa transição mais drástica, e em 86 o Juventus aí com essa molecada, entre aspas, o Juventus aí conseguiu um outro feito heróico na sua história, que foi a conquista do campeonato, do torneio início do Campeonato Paulista no Pacaembu, onde ele não tomou nenhum gol, mas também não fez nenhum gol e ganhou tudo nos escanteios. Quer dizer, então, um fato épico na história de um clube, ou seja, um time que ganhou um título sem marcar e sem tomar nenhum gol, né? Acho que não tem muitos registros na história com essa configuração. É um marco próprio das molecagens do Clube Atlético Juventus. A sua segunda pergunta a respeito de, no futuro, o Juventus voltar a figurar como uma das principais equipes do cenário esportivo brasileiro.
eu creio e sou muito realista, Leandro, dentro do cenário a qual o Juventus está inserido politicamente. A sua política interna é uma política que faz o clube se apequenar a cada ano, é uma política para dentro, não é uma política plural que faça com que o Juventus possa crescer, e a gente vê essa retroação acontecendo ano após ano. Vale lembrar que de 1999 para cá, o Juventus acumula rebaixamentos e mais rebaixamentos, sendo a exceção ele figurar nos campeonatos principais e nos campeonatos de elite. Vide que o Juventus teve uma das piores campanhas da sua história nessa temporada, sendo relegado da segunda para a terceira divisão como lanterna da competição. Quer dizer, então num futuro próximo, eu não acredito que o Juventus tenha força para se reestruturar. A médio prazo, se começar um trabalho bem estruturado, profissionalização de alguns setores chaves da instituição, né, começar a ter uma política de entendimento de que o futebol é o seu carro-chefe, o Juventus começa a trilhar um caminho mais assertivo. Isso, um trabalho de organização administrativa a médio prazo. E aí, talvez, a longo prazo, a gente possa responder essa sua pergunta com mais otimismo e com mais afirmação, de ver o Juventus, que é um anseio de todos, sempre figurando entre os maiores, conquistando o seu espaço, né, procurando formar jogadores sempre de acordo com a sua tradição, né. O Juventus ali tem nomes expressivos na sua história, como Dada Catani, Julinho Botelho, né, Milani, né, Baltazar, Cabecinha de Ouro, Cabeção, quer dizer, uma infinidade de atletas, Rodrigues, Tatu, que defenderam a seleção brasileira, que foram expoentes no futebol brasileiro e que fizeram a história do Juventus ser gloriosa e chegar aos seus 89 anos de vida, sempre pujante, sempre sendo uma marca tradicional, que as pessoas lembram, que denotam um carinho, um clube que tem pouca rejeição e que tem muita simpatia, que tem um patrimônio fabuloso, mas que ainda se apega em algumas mesquinharias da sua essência, que as pessoas carregam e cultivam, que não faz com que o Juventus evolua na sua potencialidade e que cumpra o seu destino de clube vencedor. Perfeito, Fernando. Eu quero agradecer, Galupa, a sua participação aqui com a gente. Eu espero que seja a primeira de muitas. E aí digo, não só como colega de profissão, mas como fã também, parabenizar o seu trabalho, que é realmente raro de ver e cada vez mais raro para a nossa geração, o pessoal da nossa idade. Alguém com a juventude que você tem, com a cabeça e com as ideias tão arejadas assim. Eu tenho certeza... Eu que agradeço a todos essa oportunidade de me conceder para falar essas coisas do futebol, principalmente do Clube Atlético Juventus. Eu lhe agradeço, também tenho muita admiração por uma especialista como você é. O mundo precisa um pouco mais desse humanismo, um pouco mais desse sonho. Você tocou na nossa geração, a nossa geração é uma geração valorosa de acordo com o seu tempo, mas que está perdendo o senso do sonho, está perdendo o senso de construção, né? Porque é uma geração que pegou um mundo muito pronto, com as suas mazelas e com as suas qualidades. Sinto que é uma geração adormecida, mas que no tempo certo a vida encarrega as pessoas de trilharem novos caminhos e que possamos sempre vibrar nessa fé inabalável de evoluir para frente e para o alto sempre, nunca para trás. Eu tenho certeza, Galupo, e convidar o torcedor do Juventus que acabou de ouvir esse papo para clicar dentro do nosso site e ir lá nos programas, que semana passada a gente entrevistou o Fernando Toro, o famoso Cabelo, presidente da Setor 2. São dos bravos, uma pessoa que eu denoto muito respeito, faz um trabalho oculto, mas um trabalho essencial para que o Juventus ainda exista. E ele, ao lado do Rafael Piva, contou aqui várias histórias de arquibancada, as histórias das torcidas e dos cantos da torcida do Juventus. E, bom, agradeço demais e até uma próxima, viu, Galupo, que com certeza vai acontecer. Obrigado, Leandro, sempre à disposição dos amigos para a gente falar das coisas que a gente ama, do futebol,
dos esportes de uma maneira geral, para falar da vida, para falar de amor, para falar de sonho. É sempre um grande prazer a gente ter essa companhia e ter esse privilégio e a oportunidade de falar com os amigos. Muito obrigado. Valeu. Beleza, o Juventus de 83, devidamente homenageado pelo meu time de botão, nossa singela homenagem a um dos times que está longe de ser dos mais vitoriosos, mas perto de ser dos mais tradicionais que a cidade de São Paulo, que o estado de São Paulo e que o país tem. Um dos times que mantém o romantismo aceso e que a gente torce de verdade para que saia dessa coisa de terceira divisão paulista, para que volte, se for difícil demais chegar e sonhar com uma elite nacional, que pelo menos chegue na elite do estado. Eu acho que faz bem para todo mundo, faz bem para todos os times. Eu costumo dizer aqui nesse programa a frase que eu já bastante repetida, que é para a gente apoiar o time de futebol da nossa cidade e do nosso bairro, antes que algum empresário faça isso por nós, faça isso no nosso lugar. No caso do Juventus é difícil você falar uma coisa dessa, porque o Juventus está inserido na cidade do trio de ferro, né? Na cidade com os gigantes que acabam indiretamente asfixiando os demais. Mas mesmo assim, eu acho que para quem tem um coração que bate junto com a bola de futebol, com um coração que gosta da coisa, vale a pena apoiar o Juventus, vale a pena torcer por dias melhores para o campeão da Taça de Prata de 83 e que será campeão de outras coisas aí pela frente, eu tenho certeza disso. O meu time de botão volta na semana que vem, 11º programa, 11º homenageado, e serão dezenas, serão dúzias, porque o nosso futebol é realmente muito rico. Um grande abraço, boa noite e até a próxima. Lembrando que o podcast estará à sua disposição a qualquer dia, a qualquer hora, dentro do site central3.com.br. Grande abraço.